Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e resenhar, hein? Porque tem muita coisa pra gente comentar aqui, eu quero a sua participação, familiar. Marlon Gomes de saída. Vou trazer aqui o jornalista da UOL Sport para contar um pouco mais sobre isso. Tem clube italiano interessado aí no nosso jogador. Já fico chateado, cara, porque eu imaginei assim, poxa, agora o Vasco Cassaf, Andrei e Marlon Gomes, cara, vão voar. Felizmente o Andrei já foi vendido, pode aí retornar, mas capaz de mal jogar no Vasco, e agora a gente pode perder mais um jogador aí, que é o Marlon Gomes. Vamos comentar sobre isso. E o Léo, que tá com moral com o chefe? Barbieri deu muita moral pro Léo ontem na coletiva. Eu quero trazer aqui o Zé Elias da ESPN para comentar sobre essa situação, se o Léo realmente é o melhor zagueiro de perna esquerda do futebol brasileiro. Barbieri também comentou sobre o Pedro Raul, que não preocupa essa fase do Pedro Raul, porque o Vasco tá criando diversas oportunidades, daqui a pouco vai melhorar. O Zé Elias também falou sobre isso, vamos trazer aqui pra gente trocar uma ideia. E a galera lá também do Seleção Sport TV, Rizek, Maestro Júnior, irmão, falaram assim, é um outro Vasco. Não tem nem comparação o Vasco de agora pro Vasco do ano passado, e a gente tem que concordar, né, família vascaína? Eu tava até comentando sobre isso no grupo de WhatsApp lá para membros do Vasco em Família, que é uma nova realidade, é uma outra realidade. A gente estava acostumado, eu montei esse canal aqui em outubro de 2020. Cara, Neto Borges, Carlinhos, Léo Mato, Gustavo Torres, Ribamar, entre outros. Era uma tristeza, é uma tragédia, mas agora a gente fala de bola, porque o Vasco joga futebol. O Vasco não joga outro esporte, o Vasco joga bola. Então vamos trocar essa ideia. Eu quero trazer aqui o primeiro corte do Barbieri falando aí do Léo, família vascaína, para ele o melhor zagueiro de perna esquerda. Se liga só. Sobre o Léo, para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O Zé Elias, lá no programa da ESPN, hoje comentou um pouco sobre essa fala aí do Maurício Barbieri. Vamos acompanhar aqui e depois a gente deixa a nossa opinião. Se liga só. Ele foi uma das opções muito por conta da capacidade que ele tem de sair com a bola, né? Ele é bom jogador para sair com a bola nos pés, então normalmente um zagueiro tem dificuldades. Ele não, ele tem uma facilidade maior por vir da posição de lateral esquerdo. Mas no embate, eu ainda acho que ele ainda precisa ser um pouco mais firme, posicionamento, que acho que é uma coisa natural. Isso é razoável, concordo. Quando você faz essa transição de um posicionamento ao outro. Agora, uma coisa é o São Paulo, outra coisa é o Vasco. Como esse Vasco vai se comportar, porque em determinados momentos tem muitas coisas que você tem que levar em consideração. O sistema tático, ontem a gente estava falando sobre o Hendrick, e o Fã do Sport nos alertou, e uma coisa bem interessante. Como ele jogava nas categorias de base, e como é o jogo do Palmeiras, que influencia muito também a performance dele. É a mesma coisa do Léo. Eu acho ele um bom jogador. Eu prefiro esperar agora no Campeonato Brasileiro, com os jogos mais difíceis, uma intensidade maior, com a sequência de jogos, né? Então você tem que ter 3, 4 jogos, fazer 3, 4 jogos com a mesma regularidade, enfrentando jogadores diferentes e com um nível um pouquinho melhor. Mas ele é bom jogador, sim. Tá aí. Eu não sei você, mas eu assino embaixo aí tudo que o Zé Elias falou. Já disse aqui que entrei na fila do perdão, né? O Léo vem calando a minha boca e graças a Deus por isso, eu sempre falo isso aqui. Tomara que sempre toda crítica que eu faça aqui a algum jogador ou alguma contratação, eles calem a minha boca, e o Léo vem fazendo isso, vem jogando muita bola. Mas esse ponto que o Zé Elias falou aí, poxa, isso é uma realidade. A gente tem que ver mais no Campeonato Brasileiro, não só o Léo, como todos os jogadores do Vasco, como o coletivo do Vasco vai funcionar na competição mais complicada que a gente vai ter no ano. Porque se você parar bem, o Léo teve 2 clássicos, foi muito bem. Mas a amostra do jogo do Botafogo complicou um pouco pela questão dos 2 jogadores a menos, né? Eles tiveram que tirar o Tiquinho Soares, não atacaram a defesa do Vasco. Ontem, por exemplo, cara, o Miranda e o Léo estavam jogando de volante.
né? Porque o trem não atacava. Então, a primeira amostra, assim, o parâmetro que a gente tem, pensando em Campeonato Brasileiro, foi contra o Fluminense. O Vasco perdeu por 2-0, mas o Léo foi muito bem. Então, o Léo tá calando a minha boca, espero que no Campeonato Brasileiro continue assim, vem jogando muita bola, família vascaína. Vamos trazer aqui agora o Barbieri falando aí do Pedro Raul, do ataque do Vasco, que já ajustou no início da temporada. Ele vai dizer aqui, né, a gente tinha dificuldade de jogar com o Pedro Raul, agora não tá criando oportunidades, mas aí ele tá tranquilo em relação a isso. Se liga só. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado, venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. E agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Tá aí, família, concordo plenamente com o Maurício Barbieri no início ali dos jogos oficiais desse time principal do Vasco. Contra a Portuguesa e Volta Redonda, o Vasco teve muita dificuldade de utilizar o Pedro Raul. Já contra o Resende, Nova Iguaçu, Fluminense, Botafogo, e ontem criou diversas oportunidades para o Pedro Raul. Ele poderia estar ter feito muito mais gols, mas aí eu quero trazer aqui o Zé Elias, que deu um conselho ao Pedro Raul. Você vai falar assim, pô, Thiago, mas o Zé Elias era volante, mas ele jogou com certos atacantes, ele vai citar aqui alguns exemplos e eu quero ver se você concorda, se falta isso aí pro Pedro Raul. Se liga só. Eu acho assim, a partir do momento em que o Pedro Raul começar a marcar os gols, porque se o Vasco mantiver... Se deslancha? Se o Vasco mantiver... Não, eu acho que a gente começa a olhar para ele contra os olhos. Porque agora a gente está olhando, o jogador é bom, mas está perdendo muitos gols. Daqui a pouco nós vamos falar assim, esse cara é bom. Ele resolve os jogos, porque ele marca os gols. É a questão de tempo, de trabalho, de correção. Você confia? Você acha que... Ele é um bom jogador. Tem 26 anos, é jovem ainda, né? Uma coisa, William, é você ver um menino de 18 anos chegando ao profissional. Então você tem os altos e baixos que é natural. É o Hendrick chegando ali no profissional do Palmeiras, 16 anos. O Hendrick é acima da média. Muito acima da média. Né? Mas tá numa seca também, incomodado e aconteceu o que aconteceu. Oi? Ângelo. Sim, que está sendo extremamente cobrado no Santos. Pode ser. Outra coisa, já é um cara já experiente, já é 26 anos, já é veterano no futebol de hoje. Sim. 26 anos você já... É novo, mas já tem história. Passou pelo Botafogo. E aí entra, como eu falei antes aqui, o trabalho da comissão técnica. Porque não é um cara que está... você percebe o comportamento dele dentro de campo, não se altera. Uhum. É sempre o mesmo, ele é linear, ele continua jogando, ele não se deixa levar pelos gols perdidos e tal. Aí, como eu falei, é uma questão de, no dia a dia, vem cá, Birner, tá errando o gol, vamos consertar isso aqui. Toma, 10 bolinhas. Sabe quem fazia isso? Eu tive a felicidade de participar um pouco em algumas ocasiões dos treinamentos. Ronaldo, fenômeno. Sim. Ele falava na Inter de Milão, já era o Ronaldo fenômeno. Sim. Falava, Zé, pega aí 10 bolas, vamos lá. Aí ele tocava, eu ajeitava, ele vinha e batia. Ele não chutava forte, ele só tirava do goleiro com a perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita. Ele fazia isso. Chegava no jogo, vinha automático o movimento, porque já estava na memória do corpo, né? Pra isso treina, né? Já fazia. Então era o treino. Uma outra situação que eu vivenciei também, cobranças de falta na Inter de Milão, Pirlo, Baggio, esses caras faziam o tempo todo. Olha o nome dos caras que ele está falando. Não, mas Ronaldo, Pirlo e Baggio. Não, mas o porquê que eu estou dizendo isso e citando esses nomes? Porque esses caras mesmo... Nesse alto nível ainda faziam, né? Eles eram consagrados, já era o que eram ali. Os caras acabavam e treinavam. Não estou desmerecendo o Pedro Raul, não é isso. Estou só falando que, às vezes, você perdendo 5, 10, 15 minutos, vai te ajudar em 90 depois. Sim, claro. Então esse é o caso do Pedro. Você acha que ele não faz isso, deve fazer, né? Mas tem que fazer mais. Faz mais. Tá aí, família, eu não posso falar aqui, né, se o Pedro Raul já não faz esse trabalho, se ele já perde ali 15, 20 minutos de finalização para treinar um pouco mais, eu não sei, mas claro que é um bom conselho aí do Zé Elias, porque as oportunidades estão aparecendo e ele precisa melhorar o rendimento sem sombra de dúvida. Eu confio totalmente aí no Pedro Raul, acho que ele vai nos dar muitas alegrias ainda em 2023. Agora, cara, como eu falei aqui no início do vídeo, né, que é uma nova era, um novo Vasco, agora o Vasco joga bola, agora o Vasco troca passe, agora o Vasco tem drible, agora o Vasco tem lançamento, tem laterais que aparecem na frente, tem jogada individual, drible, gol, meu Deus do céu, é um novo Vasco. Claro que a gente sabe aqui que há muita coisa pro Vasco se firmar no futebol brasileiro, ser de fato competitivo, mas, cara, é uma nova realidade. A galera do Seleção Sport TV comentou um pouco sobre isso. Rizek, Maestro Júnior, siga só. Ainda que tenha demorado a engrenar, só foi a vitória contra o Botafogo foi a segunda na temporada, só tinha vencido o pior time do campeonato.
O Vasco está bem melhor coletivamente. Você olha o time do Vasco esse ano e está bem melhor do que estava no ano passado. Bem melhor. Bem melhor. É outro time, cara. É outro time. Muito mais interessante de ver. A gente está vendo a bola rodar com mais velocidade. Eu só falei do jogo de ontem porque teve um dado que me chamou a atenção. O pessoal ficou falando, não, 34 finalizações do Vasco, que é muito, né? É bastante. Aí eu fui ver de onde eram essas finalizações, né? 25 dentro da área. E, geralmente, quando tem muito número de finalização, é um chute de longe, né? Um chute que vai na lua, etc. Não, 25 dentro da área. Então, assim, o trem se perdeu, descarrilou, né? Muito rápido no jogo, né? Não sobrou muita coisa. Mas o que importa é o Vasco mesmo. Você tem que ver como treinamento, como o Júnior falou. Ontem, por exemplo, quando você olha a partir dos 20 minutos do segundo tempo, a gente diz, né, que o Vasco estava muito superior fisicamente. Mas o Vasco fez o time do Amapá ele se desgastar demais durante o primeiro tempo em função da intensidade, do ritmo que colocou. Então a gente viu um certo momento que parecia que o Vasco tinha 12 jogadores e o adversário tinha 9. Né? Por quê? Os jogadores, logicamente, não têm a mesma preparação, toda a estrutura que o Vasco tem. E essa diferença ficou muito mais evidenciada exatamente quando o Vasco colocou em prática, eu acho que tudo aquilo que foi feito durante o planejamento desse jogo. Vou jogar contra um adversário com menos qualidade, vou procurar decidir como terminou decidindo já no primeiro tempo do jogo. Eu vou pegar esse ponto que foi comentado aí no Seleção Sport TV e quero trocar uma ideia com vocês, né? O Júnior falou aí dessa questão da intensidade, isso é uma marca do Vasco, não somente contra o Trem, Botafogo, Fluminense, Nova Iguaçu, Resende, todos os jogos do Vasco com muita intensidade. É uma marca do trabalho do Maurício Barbieri. Uma outra questão é o que o outro jornalista aí, que eu não me recordo o nome, falou, que o Vasco está criando muitas oportunidades dentro da área, e isso é uma maneira que o Vasco também está encontrando de jogar, de municiar ali o Pedro Raul, jogando muito pelas beiradas, né? Com o Peck, o Alex Teixeira quando jogou por ali contra Fluminense, Botafogo, ontem com o Eric Marcos, aproveitando também a característica do Piton e do Puma, que avançam muito, tem muita qualidade no cruzamento, mas o meu ponto, família vascaína, aqui, Renato Gaúcho lá no Grêmio, Mano Menezes no Internacional, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, Fernando Lázaro, entre outros treinadores do futebol brasileiro, vão estar observando essa maneira do Vasco jogar, que está se tornando repetitiva até, né? Foi muito assim contra o Fluminense, as melhores oportunidades do Vasco saem das laterais, dos pontas, contra o Botafogo também está saindo dessa maneira, e ontem ficou evidente que o Vasco está forçando muito essas jogadas de beirada de campo. E aí, como o Pedrinho falou no vídeo de mais cedo, que eu trouxe aqui lá no Troca de Passe ontem, tá faltando as jogadas pelo meio do campo, criar um pouco mais pelo setor do meio campo. Até acho que o Vasco tem algumas peças que vão ajudar nesse sentido. Uma eu vou citar aqui, eu até guardei para o final do vídeo, né, que é o Marlon Gomes, porque é um jogador que constrói muito bem por ali. Uma outra peça que tem que melhorar fisicamente é o Orediano, que já é um jogador que joga na beirada, mas a gente viu as análises, né, as características dele, ele corta muito pro meio, ele busca muito essa jogada aqui no meio do campo, que também vai melhorar, mas é evidente que o Vasco precisa trazer um meia armador, um meia organizador, para não ficar conhecido somente por essas jogadas de beirada de campo e intensidade, porque os nossos adversários vão estar analisando a maneira do Vasco jogar e vão ter muito mais recurso para neutralizar e contra-atacar o Vasco aí no Campeonato Brasileiro, então não pode ter só uma maneira de jogar, e entendo que as peças têm que chegar, o Vasco tem o Marlon, tem o Orediano, mas tem que chegar mais recurso aí pro Barbieri achar outras alternativas pro Vasco ser competitivo. Família vascaína, deixei o Marlon Gomes aqui pro final, até citei ele nesse setor do meio campo que acho que vai acrescentar demais, mas o jornalista lá da Wall Sports confirmou que o Milan tem interesse nele. Se liga só. Mas tem a ver com o Marlon Gomes, jogador que também se destacou na seleção sub-20, campeã recentemente agora do Sul-Americano na Colômbia. A informação que eu tenho é que o Milan, da Itália, já sentou para conversar e para tentar tratar a contratação do Marlon Gomes a partir de junho, quando reabre as principais janelas do futebol internacional, no caso na Europa. O Milan, que enviou um representante, enviou um scout à Colômbia para acompanhar de perto, entre outros jogadores, mas especificamente o Marlon Gomes, e na Colômbia mesmo já tentou fazer um primeiro approach, uma primeira aproximação, e se mostrou ainda mais interessado na contratação do Marlon Gomes, cujo contrato com o Vasco é válido até dezembro de 24, e o Vasco, assim que soube dessa tentativa do Milan, ou dessa aproximação do Milan, e não somente por isso, mas porque o Marlon também se destacou com o título do Sul-Americano Sub-20, o Vasco tenta uma renovação, tenta esticar o contrato, tenta esticar o valor do salário, então é um Vasco que tenta valorizar o jogador, mas na contramão disso há um Milan super interessado, e lembrando, qualquer que seja o valor pago pelo Milan, o Vasco tem 70% dos direitos econômicos, e o Nova Iguaçu tem 30% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. Essa informação já publicada mais cedo no blog Mercado da Bola, o Milan atrás de olho
do Marlon Gomes, outra revelação, outro jovem do Vasco. Tá aí, né, família? Seria uma perda terrível, né? Porque o Marlon Gomes, ele tem muito recurso. É um jogador que eu acho que se encaixa perfeitamente no modelo do Barbieri, porque é um cara dinâmico, é um cara que joga em diversas funções, faz segundo volante, pode jogar um pouco mais à frente. Na Série B do ano passado a gente viu ele de ponta direita, né, pela necessidade que o Vasco tinha. Então é um jogador que eu acho que tem muito recurso, muita qualidade, e nesse elenco atual do Vasco, com tudo que tá se formando, né, o trabalho do Barbieri, Piton, Puma, porra, tem muita qualidade. O Marlon só ia progredir na carreira e ia ajudar o Vasco também a ser competitivo. A minha torcida fica aqui, cara, que eu acho que o Marlon poderia escolher uma outra liga, né, sei lá, uma Premier League, a La Liga, não sei se o futebol dele se encaixa assim na Serie A, né, lá no futebol italiano, se ele renderia tanto lá no Milan. Mas, claro, é uma notícia terrível. Espero que, se tiver que vender o Marlon Gomes, possa ser no ano que vem, ele possa estar aí nos ajudando durante o ano, que vai ser um jogador muito importante, tenho certeza disso, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.